Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. As boas-vindas à Comissão. Já estávamos a sentir a vossa falta aqui na Comissão para conhecermos o vosso pensamento sobre as questões de defesa nacional. Queria, em primeiro lugar, e com o devido respeito pelos convidados, assinalar a eleição do nosso emérito Presidente Miranda Calha como Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO este fim de semana em Bucareste. Acho que é uma eleição que nos deve motivar a todos e que dá bem nota da importância que Portugal ainda tem junto daquela organização, da NATO. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua apresentação, que nos deu uma panorâmica geral sobre aquilo que pensa para a defesa nacional. Eu escolheria aqui talvez 2 ou 3 pontos que o Sr. Ministro enumerou, mas que eu julgo seria útil não apenas enumerar a questão, mas nós conhecermos o seu pensamento sobre essa matéria. Até porque são matérias que de alguma forma são controvertidas dentro do Governo. E como o Sr. Ministro frisou e bem, a defesa nacional é uma área de grande consenso, que normalmente tem merecido um amplo consenso parlamentar, e nós estamos naturalmente disponíveis para isso, mas para isso também precisamos de saber o que é que o Ministro pensa sobre 2 ou 3 pontos que o Sr. Ministro enumerou e que, do meu ponto de vista, convinha clarificar o seu pensamento sobre ele. Em primeiro lugar, tem a ver com uma questão que o Sr. Ministro enunciou e que tem vindo a público notícias que dão eco de uma intenção governamental de unificar o sistema de fiscalização marítima, que hoje está disperso por diversas entidades, onde se destacam naturalmente a Marinha e a Guarda Nacional e a Guarda Nacional Republicana, mas gostaríamos de perceber se têm fundamento as notícias de que a Marinha seria excluída do sistema VTS, de controle dos portos, e, concretamente, o que é que o Sr. Ministro pensa sobre isso? Se, de facto, em nome de uma racionalização de recursos, está em vias de concretização uma unificação do sistema de controle marítimo e de fiscalização e patrulhamento dos mares, e se sim, qual, no seu ponto de vista, deve ser a entidade que o deve fazer. Em segundo lugar, julgo também de referir, e gostaria de conhecer também o que se passa, qual é o pensamento claro do Ministério da Defesa em relação a essa matéria, com o emprego das Forças Armadas em missões internas. O Sr. Ministro tem feito algumas declarações sobre isso, anunciou logo no início do seu mandato que encomendaria um estudo à Força Aérea para empenhar meios da Força Aérea no combate aos incêndios. Como sabe, com certeza a Força Aérea já tinha concluído um estudo para o emprego dos Pumas a desativar das missões militares para reforço das equipas do INEM, para substituição dos helicópteros que o INEM utiliza alugados no mercado pelos Puma. O que é que o INEM já estava em negociações com a Força Aérea, e também gostava de saber o que é que se passa com isso e como é que o Sr. Ministro se posiciona nesta divergência que existe entre alguns setores doutrinários relativamente à participação e empenho das Forças Armadas. Se tem uma visão mais restritiva, se tem uma visão mais ampla daquilo que deve ser a participação das Forças Armadas em missões internas. Nós sabemos que hoje as Forças Armadas já participam em missões do foro interno. Houve exemplos vários disso nos últimos anos, e há, pelo menos no transporte de doentes nas ilhas, no transporte de órgãos, há missões que são desempenhadas pelas Forças Armadas, e gostávamos de conhecer o seu pensamento sobre isso. Depois, há 2 ou 3 questões que o Sr. Ministro não referiu e que eu julgo que seria importante nós percebermos. A primeira tem a ver com a situação dos Saleiros Navais de Viana do Castelo, que o Sr. Ministro tinha anunciado para outubro uma solução que depois acabou por anunciar o seu adiamento, creio eu. Mas gostaria de ter uma perspectiva sobre o que está perspectivado para os Saleiros, porque é uma situação altamente complexa e difícil de resolver. A Administração dos Saleiros tinha encomendado um estudo a uns consultores para a reestruturação dos Saleiros. A avaliação feita pela Direção-Geral do Tesouro
tinha determinado uma reponderação, reavaliação desse estudo, uma reanálise desse estudo, e nós gostaríamos de saber o que é que aconteceu com isso e o que é que está na sua cabeça sobre essa matéria. Segunda questão que o Sr. Ministro não referiu e que também me parece importante perceber, tem a ver com o Fundo de Pensões dos militares. O Fundo de Pensões tem tido uma vida atribulada, é também uma situação de resolução complexa, está aliás muito ligada, a resolução do problema do Fundo de Pensões, muito ligada ao património e à alienação de património. Nos momentos que vivemos, os momentos que vivemos não são propriamente propícios a alienações de património. Houve a preocupação de ir assegurando todos os anos os meios para que o Fundo de Pensões pudesse cumprir as suas obrigações, mas as perspectivas de evolução do Fundo de Pensões também nos preocupam. Terceira questão que convinha clarificar, o Sr. Ministro abordou, mas pelo menos na minha ideia não ficou muito clara, é o que é que vai acontecer às promoções dos militares em 2012. Se vai manter a regra agora vigente de impedimento das promoções, se vão ser repostas as promoções, se, como eu vi num jornal ontem, creio eu, apenas serão admitidas promoções para os militares envolvidos em missões internacionais. Eu julgo que era importante, como o Sr. Ministro referiu, as promoções dos militares são um aspecto muito importante para a manutenção da disciplina e do funcionamento da estrutura, e gostaríamos de perceber o que é que vai acontecer em 2012 relativamente às promoções. O Sr. Ministro falou, e isso vem aliás no programa do Governo, na questão da redução dos efetivos, apontando uma redução de 10% do efetivo militar até 2014. Para nós o que era importante perceber é como é que isso vai ser feito. Porque, como sabe, e aliás tinha ali esse gráfico, este ano reduziram-se já significativamente o número de militares em regime de voluntariado e contratados, cerca de 3.000, o que corresponde a mais do que 10%, corresponde sensivelmente a 15%. A redução, pelo que eu vi, foi até um pouquinho maior, mais do que 3.000. Ora, os militares RV e RC são aqueles que mais envolvimento têm na componente operacional. E para nós é importante perceber como é que vai fazer essa redução de 10% até 2014, porque se ela incidir, sobretudo, sobre os RVs e RCs, correremos o risco de ter umas Forças Armadas em que há mais oficiais e sargentos do que praças. Portanto, teríamos aquela inversão da pirâmide que gostaríamos de perceber como é que vai funcionar. Porque também, se for incidido sobre o quadro permanente, pergunto que poupança real haverá, uma vez que essa despesa se manterá sempre na esfera do Estado. Uma questão também relevante clarificar tem a ver com a isenção de taxas moderadoras para os deficientes das Forças Armadas, que se conseguiu nos últimos anos, apesar de alguma relutância. O Sr. Ministro fez uma referência, mas eu sinceramente não percebi se manterão ou não em 2012 isentos os deficientes das Forças Armadas. Nós achamos que se devem manter. Uma questão também relevante e que tem a ver ainda com o emprego de forças. O PSD e o CDS tinham uma posição muito reservada relativamente à participação das Forças Armadas portuguesas na missão no Líbano, à continuação da missão no Líbano. Eu vejo que é para continuar, gostava de perceber o que é que aí, de alguma forma, alterou, e registro com satisfação que foi a bom porto esta participação dos militares timorenses nessa missão. Porque essa participação dos militares timorenses nessa missão do Líbano tem muito a ver com uma referência breve que o Sr. Ministro aqui fez a uma nova perspectivação da cooperação técnico-militar. Pelo que percebi, não haverá reduções orçamentais da cooperação técnico-militar. Também a cooperação técnico-militar tem um orçamento relativamente curto, qualquer redução aí não teria qualquer impacto no orçamento da defesa. Mas já que falou numa nova perspectiva de diplomacia económica, talvez até o Sr. Ministro nos possa finalmente revelar o que é que vai acontecer ao AICEP, quem é que vai ficar a tomar quando o AICEP, se calhar é o Ministério da Defesa, porque isso sim é relevante para a diplomacia económica. Mas nos últimos anos tem havido perspectivas precisamente de transformar um bocadinho a lógica da cooperação técnico-militar, acentuá-la seguramente
na formação, mas desenvolver essas perspectivas, e foram já assinados memorandos, pelo menos com Cabo Verde e Angola, nesse sentido, de dar uma componente económica à cooperação técnico-militar e à participação de militares das Forças Armadas dos países com quem cooperamos, em missões em que nós estejamos envolvidos, e esta de Timor é interessante, e parece-me que valeria a pena fazer essa reflexão. Por último, e já não era sem tempo, diz aqui os Gonçalves, a questão do hospital do Lumiar. Queria felicitá-lo pela decisão que tomou. É uma decisão importante e relevante. É uma decisão que resulta de um trabalho feito ao longo de vários anos, como refletiu, e a rapidez com que a tomou é de louvar, mas também revela que o trabalho estava maduro para que essa decisão fosse tomada. Os serviços do Ministério empenharam-se muito na elaboração de um programa funcional para esse Hospital das Forças Armadas. Eu gostaria que nos adiantasse dois pontos, duas questões que são relevantes em relação a essa matéria. Em primeiro lugar, calendário de implementação, porque só dizer que é no Lumiar é importante, mas não chega. E, em segundo lugar, uma questão relevante para os militares: que tipo de urgência vai ser instalada nesse hospital? E para já é tudo. A seguir, os meus colegas farão as suas perguntas. Muito obrigado, Sr. Ministro.